ar começando, eu sou Vanessa Vantini, jornalista, radialista e comunicadora, e é um prazer estar aqui conectada com você. Por aqui, a gente gosta de contar boas histórias, aquelas que conseguem inspirar outras pessoas. No episódio de hoje, vamos conversar com uma estudante de Taubaté, aqui no interior de São Paulo, que conseguiu bolsa de estudo em 7 universidades dos Estados Unidos. Até aí, a manchete já estaria ótima, mas a história vai muito além disso. Ela estudou só em escola pública. Durante os estudos, trabalhava e está transformando a história da família dela. O pai é pedreiro e a mãe, faxineira. Antes da gente começar, vou fazer aquele pedido básico, né? Inscreva-se aqui no nosso canal, compartilhe, curta, deixe uma mensagem e ative o sininho também. Natália, primeiro eu quero agradecer demais de você estar com a gente aqui no Educa no Ar. Já quero começar também te dando parabéns, né, por toda a sua conquista, por toda a sua dedicação. Imagino, lógico, que não foi fácil você chegar até esse ponto, né, e queria que você contasse um pouquinho para a gente dessa trajetória, né? Como é que foi? Você sempre se dedicou muito aos estudos? Como é que chegou a hora que você falou, agora tem que parar, estudar mais, porque o meu sonho é bem alto? Bom, eu sempre tive muita essa coisa de criar coisas grandes, então eu sempre estudei bastante, sempre gostei de estudar, e eu sempre me dedicava na escola para dar uma melhor. Então era uma coisa que já era da minha vida mesmo assim, já fazia parte. E quando eu decidi estudar fora, que é algo ainda mais gigantesco e mais difícil de visualizar ainda, eu percebi que eu tinha que realmente me dedicar e focar no que eu era preciso. Eu tinha que estudar bastante, tinha que entender bem como funcionava, porque é um processo totalmente diferente do que a gente faz no Brasil. Então eu tive que realmente me acostumar com uma rotina de focar em estudar, de todo momento tá estudando, tá procurando informação. E então eu trabalhava, né, e estudava de noite, ficava o mais tempo que eu podia estudando para conseguir entender bem e conseguir passar nos processos para as faculdades. E da onde que veio essa ideia de estudar nos Estados Unidos? Bom, eu já era uma coisa que eu ouvia pessoas falar, mas eu achava que era algo impossível, né? Tipo, eu nunca nem tinha visto alguém ir pra fora. Então, eu, tipo, até comecei a preparar pro Enem, pra USP, só que quando eu, tipo, tava no meio desse processo, eu descobri pela internet mesmo a possibilidade de estudar fora, de pessoas explicando que tem bastante gente que faz, né, que faz aulas, faz coisas explicando como que é pra estudar fora, e eu descobri isso e eu vi que era possível, não era tão distante quanto eu imaginava, ainda mais com um histórico escolar meu que eu já tinha, que já era bom, já iria chamar a atenção da escola, das faculdades, no caso. Então eu decidi tentar, né, e me joguei de cabeça nessa trajetória aí. E como é que foi na sua casa, quando, né, você começou a compartilhar com os seus pais esse sonho, essa vontade que você tinha? Então, eu tinha visto uma pessoa falando que, um cara na internet falando que podia estudar fora, né, que tinha todo um processo e tal, e ele ia fazer uma série de aulas gratuitas para o pessoal entender como que funcionava. Eu falei, eu vou participar, se eu achar que realmente é possível, eu vou e entro nisso, né? Eu fui, participei, e na última aula, quando, né, tinha terminado, daí ia começar realmente, eu tinha que começar agora o meu processo de preparação. Eu falei para meus pais que eu ia, né, largar tudo e ia tentar uma faculdade no exterior. Ia começar a me preparar um ano para uma faculdade no exterior. E eles ficaram, né, eles acharam que era loucura, porque ninguém nunca nem viu alguém fazendo isso. Ainda mais, né, aqui no interior de São Paulo, quem que vai tentar estudar fora? Então, eles ficaram bem chocados, mas quando eles viram que era o que eu queria, que eu estava determinada para ir nisso, e eles também sabem que eu sempre me dediquei, que eu ia indo até o máximo que eu podia nesse sonho. Então eles foram e me ajudaram, me abraçaram nessa ideia e foram na loucura comigo de tentar ir estudar fora. Que maravilha! Eu imagino que tenha sido muito importante esse apoio. Eles sempre te apoiaram nos estudos? Sim, os pais, eles sempre foram muito amigos mesmo, sabe? Eu sempre sentia que eu podia contar com eles, tanto para coisas necessárias da vida mesmo, quanto para conversar, para trocar ideia das coisas que eu quero para mim na minha vida. Então, ter esse apoio deles foi crucial, porque é uma coisa que exige muita dedicação, muito esforço, e que você não vê ninguém do seu lado tentando. Você não tem uma referência. Então, ter eles do meu lado falando
para ir com tudo, que eles iam me levar onde fosse preciso para tentar essa faculdade, foi realmente muito importante. Legal você falar dessa questão de referência, né? Imagino que muita gente aborde isso com você, né? E destaque essa questão, né? O seu pai pedreiro, a sua mãe faxineira, e você persistir nesse sonho, né? De estudar fora. Eu fico imaginando o orgulho deles, né? De ter encaminhado você para essa questão de estudar, de se dedicar e de ir atrás dos seus sonhos. Sim, eles mesmos são muita referência para mim, porque o meu pai, ele, tipo, sabe tudo de obras, eu sei fazer, ele aprendeu muito da obra sozinho, ele começou como ajudante e foi crescendo e foi aprendendo tudo que ele podia, né, nessa área. E a minha mãe também, ela tipo, muito reconhecida no trabalho dela, mesmo sendo o que ela fica de auxiliar de limpeza, mesmo sendo um trabalho que o pessoal muitas vezes julga inferior, ela sempre se dedica, sempre dá o seu melhor e o pessoal reconhece o trabalho dela. Eles são um exemplo para mim de dedicação, de esforço, de que, né, se a gente fazer o nosso melhor, vai valer a pena. Então, foi muito importante, tanto eles quanto meus irmãos, minha irmã e meu irmãozinho também, que eles são, tipo, tudo para mim mesmo, e eles são exemplos de determinação. Então, a minha determinação vem deles mesmo. E eu fico imaginando também a importância agora de você passar todo esse exemplo para eles, no sentido de eu quero, eu consigo e eu vou atrás. Sim, eles são muito orgulhosos, eles falam para mim o tempo todo que, independente do que acontecer, eles estão muito orgulhosos da minha escolha, da minha, tipo, né, da pessoa que eu sou me tornando, de estar indo atrás do que eu quero, sem abaixar a cabeça e seguindo mesmo. E isso, tipo, também, de certa forma, também traz uma, é, uma confiança de que eu tô fazendo o que é certo, de que eu tô realmente no caminho que vai me trazer o que eu quero conquistar, e é isso que a gente tá atrás, né? Legal. E você também estudou em escola pública, né, Natália? Conta pra gente um pouquinho de como é que foi essa experiência, no sentido de você se sentir preparada para o desafio das universidades, ou você sentiu na hora que chegaram as provas de que você tinha que correr mais atrás no sentido de estar pronta? Como é que é a avaliação que você faz nesse sentido? Bom, das escolas que eu fui, né, foram todas escolas públicas, eu falo muito que eu tive sorte de encontrar professores incríveis, eu tive muitos professores sensacionais mesmo, de todas as matérias possíveis, que também me deram muito suporte quando eu precisei das cartas de recomendação deles, e foi muito importante também essa parceria deles, a todas as aulas, né, ajudaram bastante, mas é óbvio que nenhuma delas prepara exatamente para o mundo de estudar fora, para as provas que tinha que fazer para estudar fora. Eu precisava muito do inglês, e na escola pública o inglês é muito básico. Eu tive o inglês que meu pai pagou pra gente, pra mim e pra minha irmã, e, tipo, isso já ajudou muito. Então, eu tive que tanto. Eu usei disso, que eu já tinha uma certa facilidade no inglês por conta disso, e eu também fui atrás de estudar mais, porque eu realmente, só o que eu tinha não ia ser o suficiente. Eu tinha que estudar muito para as provas para conseguir entrar no mundo das provas que são feitas para eles, né, para fora, que é totalmente diferente o modo da matemática em si também é muito diferente do que a gente faz no Brasil, então eu precisei estudar muito. Você tem que ter um nível de inglês, por exemplo, fluente, é isso? Praticamente, eles testam a sua fala, a sua audição, a sua escrita, o quanto você consegue entender também. Então, eu precisei muito me entrar dentro no inglês para entender tipo, realmente ter o máximo de fluência possível, né? E eu queria saber um pouquinho da sua percepção, né? O que a gente percebe quando saiu a notícia, né, da história da Natália, né, moradora de Taubaté, que passou aí em 7 universidades no exterior, a gente via muitas manchetes no sentido, ela é filha de um pedreiro, de uma faxineira, estudou em escola pública. Como é que você recebe essa imagem, né? Você acha que faz sentido fazer esse tipo de associação ou, né, você se incomoda com tal situação? Olha, não me incomoda porque praticamente a nossa realidade. Tipo, a minha mãe trabalhou a vida inteira de auxiliar de limpeza, meu pai trabalhou a vida inteira de pedreiro, e eu só tive a oportunidade de realmente fazer escola pública. A única escola tipo, paga de estudos que eu fiz foi realmente inglês que meu pai pagou pra mim. Então, minha vida inteira realmente é basicamente isso, e, tipo, a oportunidade que eu tô tendo agora, apesar de eles serem dessa origem, foi da dedicação deles, né? Eles que me ajudaram a ter essa possibilidade de tentar. Então, é a nossa realidade e eu tenho muito orgulho realmente da minha realidade, independente
tipo, de tudo. Eu tenho muito orgulho dos meus pais, muito orgulho das minhas escolas, porque mesmo foi escola pública, mas como eu disse, eu tive professores muito bons mesmo, que eu tenho muito carinho. Então, eu tenho orgulho dessa, tipo, de sair como a Natália Vitória, de Taubaté, de origem humilde, conseguiu passar em 7 faculdades. É incrível a sua trajetória. A nossa ideia aqui é exatamente essa, né? Contar histórias que possam inspirar, inclusive, outros jovens, né? Do tipo, olha, é possível, eu também consigo. A Natália conseguiu, eu também posso. Você já pensou nisso, né? De quantas pessoas você pode trazer para esse caminho com a sua história, com a sua dedicação? Sim, ainda mais depois de tanta a repercussão que saiu, assim, né, nas matérias, enfim. Tipo, é bom saber que eu posso, de certa forma, fazer com que as pessoas percebam que o sonho delas também é possível. Porque a gente sonha, tipo, sonhar é de graça, né? Então a gente sonhar alto é muito bom. E você ver alguém que conseguiu te traz mais inspiração ainda de você conseguir sonhar mais alto ainda e alcançar todos os sonhos possíveis. E, de certa forma, isso aconteceu um pouco com você quando você foi buscar esse conteúdo pelas universidades no exterior e falou: peraí, parece que dá, então eu vou atrás. Sim, essas coisas que eu vi na internet, né, que foi o que me motivou, foi justamente tipo, de um programa de pessoas mostrando o exemplo de que elas conseguiram também estudar fora, de diferentes realidades de vários tipos de pessoas que conseguiram se dedicar e estudar fora. E eu vi aquilo e falei, eu vou tentar, eu acho que eu consigo também, eu tenho potencial, então eu vou ir com tudo. E você acha que o friozinho na barriga agora é ainda maior? Ah, sim, né? Agora tipo, ao mesmo tempo que tá perto de acontecer, ainda tá um pouco distante, mas ainda assim fica esse frio na barriga que tá chegando, mas assim, ainda assim tá essa dúvida, então dá aquela, né, aquele nervoso. Que bacana. Ó, se você está aqui com a gente, né, curte aqui o nosso vídeo, né, compartilhe e deixe sua mensagem também. Se você tem esse sonho de estudar fora, né, deixe aqui aonde você pretende estudar, que orientação você quer da Natália. Participe aqui com a gente, deixe nos comentários que a gente aos poucos vai tentando responder, né, Natália? E eu queria aproveitar exatamente que você está aqui com a gente para a gente compartilhar um pouquinho desse seu passo a passo, né? Você pegou um período de estudo ainda de dedicação para conseguir essa vaga estando na pandemia. Como é que era a sua rotina, Natália? Bom, quando eu decidi isso, estava no começo, tipo, no ano que tinha começado a pandemia, que era o meu. Não, mentira, foi no outro ano, tava, tipo, na verdade, tava perto do final da pandemia, quando eu decidi entrar. Então, eu, tipo, tava terminando meu contrato na Magazine Luiza. E eu chegava do trabalho umas 3 horas e ia direto estudar. Quer dizer, eu estudava, né? Comia um pouquinho, tomava um banho e ia estudar. E ficava quase a noite inteira. Acostumei certos dias, eu acostumei, tipo, a praticamente todo dia ir dormir umas 2 da manhã. Não é recomendado, né? Mas você acabava se aprofundando tanto nos estudos, nos livros, no que você tinha que ver, que eu acabava indo dormir mais tarde. E foi isso por praticamente um ano inteiro que eu tive que ficar nessa rotina que eu tinha tipo, em janeiro de 2022, que foi quando eu já estava fora da Magazine Luiza, foi um pouco que eu estava mais sendo aquilo que eu estava me organizando também ainda. E daí, quando eu comecei na Cobase também, que foi outro trabalho que eu comecei, era praticamente a mesma rotina da Magazine, que eu tive que sair às 3 horas, e ficava estudando e tentando ao máximo conseguir o que eu precisava para entrar nas faculdades. E, por exemplo, Natália, você precisava trabalhar, é isso? Sim, o trabalho foi o que me proporcionou justamente de pagar as provas, pagar cursos online, porque é um processo que tem muitas coisas diferentes, são muitos processos. Então, eu tinha que ter esse recurso, eu tinha que estar pagando, e eu não queria ter que ficar pedindo para meus pais, paga isso, paga aquilo, porque ainda mais que era uma coisa muito incerta, né? Decidir estudar fora era uma coisa, tipo, que eles estavam me ajudando, tipo, me dando apoio, mas era uma coisa incerta de acontecer, a gente não sabia o que ia dar no final. Então, eu trabalhava e eu ia pagando os cursos que eu precisava, ajudava no que dava em casa também e ia pagando o que dava aqui de cursos para conseguir as oportunidades. E eu fico imaginando que você teve que falar muitos nãos assim durante esse processo, né? Por exemplo, para sair com seus amigos. Isso foi necessário ou se você conseguir equilibrar a sua rotina, digamos assim, de uma jovem, né? Com a dedicação, com o trabalho, com esse seu sonho?
Bom, eu e minha irmã, a gente nunca foi de sair muito, então eu acabava eu não saía tanto assim, eu saía mais, tipo, se eu fosse sair, eu saía com meus primos ou com a minha irmã, com a minha irmã mesmo. Mas ainda assim, eu saía ainda menos, eu, tipo, né, eu ficava a maior parte do tempo estudando, e, tipo, eu saía, tipo, uma vez ou outra só pra distrair a cabeça, mas, tipo, muito difícil, eu ficava a maior parte do tempo realmente lá em casa estudando e me preparando. E assim, nessa sua rotina de estudos, como você montou o seu esquema aí, você acha que você consegue compartilhar com a gente alguma receita de sucesso, assim? Bom, já chegaram a me perguntar um pouco também desse processo depois que saiu as matérias, e o que precisa muito o que foi crucial assim para esse processo foi o autoconhecimento. Eu tive que me conhecer muito para poder descrever para as faculdades, porque elas querem saber sobre você. Então eu tive que ter a parte que eu já tinha facilidade dos estudos, tipo, eu tinha um histórico escolar bom, já me ajudava bastante, já tinha finalizado isso, já tinha notas boas que já iam chamar atenção. E depois eu tive que me conhecer para escrever redações, que as redações são todas sobre você, sobre a sua história, sobre o que você quer fazer. Então eu tive que parar para realmente pensar mais sobre o que eu queria, como que era eu, né? Quem era a Natália, para poder descrever isso às faculdades. Então, muito disso que as pessoas precisam é realmente disso de autoconhecimento, que eu acho que vai ser muito importante. E precisa precisa do inglês, independente de tudo, tipo, tem que estar se dedicando ao inglês, mas hoje em dia com a internet fica cada vez mais fácil aprender também. E também no meio do processo que você vai fazendo, você vai acabando melhorando ainda mais o seu inglês, porque você é obrigado a usar o inglês o tempo todo. Então, você, mesmo sabendo o intermediário de inglês, você vai se dedicando, vai entrando nesse mundo, você vai estar tão rodeado de coisas em inglês, de pessoas falando inglês, que você vai acabar aprendendo ainda mais. Então, é uma coisa que eu acho que precisa desse esforço mesmo de autoconhecimento, de estudo e de se jogar e de procurar o máximo de informação possível na internet, porque é o que a gente tem hoje que tem que usar mesmo. Legal, Natália. Agora eu fiquei curiosa, né? Quem que é essa Natália? O que que você colocou lá um pouquinho no texto que encantou as universidades dos Estados Unidos? Compartilha com a gente. Bom, o que eu usava como principal coisa para chamar a atenção deles, que eles gostam muito, é essa coisa de uma pessoa que tem intenção de fazer alguma coisa para o mundo no futuro, de querer ajudar as pessoas, de querer transformar o mundo, de certa forma. Eles querem pessoas que vão tenham alguma coisa que cheguem ao sucesso, que tipo, elas tenham determinação e esforço para chegarem ao sucesso e para fazer alguma coisa para o nosso mundo, para a gente não sair daqui sem ter feito nada. E isso é uma das coisas que eu sempre tive dentro de mim, eu sempre soube que eu queria fazer algo grande, algo que eu iria ajudar as pessoas, algo que eu queria realmente transformar o mundo de certa forma. Então eu escrevia, né, tipo, da minha história, de como eu sempre me dediquei, sempre gostei de estudar, e do quanto eu sabia que o nosso mundo era incrível, mas poderia ser ainda mais se a gente conseguisse realmente, de certa forma, mudar ele. E explica um pouquinho para a gente, Natália, como é que é esse processo para conseguir essas vagas, né? Você até citou que é bem diferente do processo que a gente passa aqui no Brasil para conseguir uma vaga na universidade. Sim, a única coisa que tem de parecido, assim, que vai ser o mais próximo são as provas. E ainda assim, elas são totalmente em inglês, não vai ter nada de português. Então, eu fiz 3 provas, mas as pessoas podem fazer no mínimo 2. Que eu fiz 2 que são de proficiência em inglês, que é o TOEFL e o Duolingo. E o TOEFL tem que viajar para São José, eu fiz em São José, para conseguir fazer, porque elas têm em alguns lugares do Brasil, mas não são em todas as regiões. Então, a maioria das pessoas vai ter que acabar viajando para poder fazer as provas. E nessas provas você tem que provar que você sabe falar, que sabe escutar, sabe escrever e ler bem em inglês. E a outra prova que eu fiz, que é o SAT, eu também tive que viajar, só que foi para Mogi das Cruzes, mais longe ainda para fazer, e eu tive que provar o inglês e a matemática em inglês. E a matemática em inglês, a matemática que eles aprendem é muito diferente do que a gente aprende. Você tem que realmente aprender várias coisas de novo da matemática para você poder fazer na prova, para que você consiga fazer rápido e consiga fazer do jeito certo, sabe? E daí, depois dessas provas, que são a parte mais parecida, né, que a gente teria, entre as partes das redações,
que também são totalmente em inglês, mas elas não vão ser sobre temas aleatórios, tipo de clima ou alguma coisa assim, eles vão falar sobre você, como eu falei, eles têm muito dessa coisa de querer saber de você, então você vai ter que escrever muito sobre o que você quer, o que você vai fazer, por que você escolheu a matéria que você escolheu. Então, você precisa de escrever muito também. É uma coisa que você precisa, tipo, toda hora escrever e ler muita redação também que tem online disponível das pessoas que passaram. E outra coisa do processo também que vai ser as atividades extracurriculares, que são cursos online, ou algum projeto que você participou, alguma competição também, são muito importantes. E as notas da escola, que eles também levam muito em consideração, e as cartas de recomendações também. Não pode esquecer que tem que precisar de chamar e falar com os professores e pedir carta de recomendação, que eles vão ficar querendo saber de outra pessoa sobre você. E aí você tem que mandar, por exemplo, uma carta do seu professor colocando ali todos os seus pontos fortes, as suas qualidades, é isso? Sim, aí você vai ter que pedir pro seu professor, tipo, para fazer uma carta falando de você, tipo, sabe? E tem que ser, tipo, uma carta bem, tipo, realmente mostrando quem você é, como você era na escola, como você era a sua relação com as outras pessoas também da escola. E você vai ter que pegar ainda a carta e ainda ter que traduzir ela para inglês, eles vão pedir que seja traduzida já. E vai ter que chegar na escola e, e pedindo as cartas. Você fez esse processo. Como é que foi esse contato com os professores quando você contou essa sua ideia, esse seu sonho, esse seu projeto? Bom, eu tive que falar com bastante professores e eles, tipo, alguns, a maioria foi tipo, legal, né? Tá bom, ajuda, mas sabe que aquela, tipo, nossa, sem entender, tipo, por que que eu só tô tentando estudar fora, como assim? Mas ainda assim, depois que, tipo, você explica e fala, é o que eu quero, né? O que eu vou tentar fazer, eles acabam, de certa forma, acreditando, ainda mais que os professores que eu entrei em contato eram muitas vezes professores que eu já tinha esse carinho, né, de professores que eu já gostava e que tiveram esse contato bom comigo e tipo, eles já acreditavam no meu potencial. Eles falavam, você é inteligente mesmo, vai conseguir, então vou escrever. E eu fiquei muito feliz, porque muitos deles escreveram com muito carinho mesmo sobre mim, para poder passar para as faculdades, e se dispuseram ao máximo de ajudar e de escrever as cartas da melhor forma possível, sempre perguntando para mim o que que eu precisava, como que tinha que fazer, e foi muito bom mesmo. Que maravilha! E eu achei muito legal que você destacou a importância do seu histórico escolar, né? Então, nos últimos anos, você precisava demonstrar que você teve um bom desempenho, é isso? Sim, tem que manter o histórico escolar o mais alto possível. Eles vão pedir do nono ano ao terceiro, porque para eles o ensino médio tem 4 anos, então seria como se tivesse começado no nono ano, que pra gente começa no primeiro, mas para eles começa no nono. Então eles vão pedir esses 4 anos e você tem que estar o melhor possível, né? Porque eles vão querer alguém que tenha uma nota boa, porque eles não vão levar alguém que não tenha notas baixas também para a faculdade deles, eles precisam dessas notas também. Então eles vão olhar isso e você tem que dedicar na escola, né? Ah, não tem jeito. E não adianta deixar para a É. última hora, né? Ah, no terceiro ano eu vejo isso. Também não é uma boa Sim. dica para quem está conectado aqui com a gente. Sim, tipo, se já tiver no terceiro ano, já não tiver o que fazer, né? Meio que não foi tão bem na escola antes, dá pra se dedicar, pra conseguir mostrar que você foi bem no terceiro, pelo menos, né? Tipo, teve uma notas altas, mas no terceiro. E depois você vai ter que se dedicar muito nas outras provas e nas outras redações pra chamar a atenção deles, pra você mostrar para eles que você não é aquelas notas que você tinha mostrado antes, que você pode ser muito mais. Então, dá pra você, tipo, mesmo tirando notas às vezes mais baixas, dá pra você se dedicar se estiver no terceiro ano, mas você tem que mostrar, tipo, quanto melhor notas você tiver, vai ser mais fácil de você demonstrar pra eles que você é uma pessoa que vale a pena. Ah, e você também citou a questão de cursos, né? De outras atividades. No seu caso, né? O que que você colocou ali que somou pontos para você? Bom, eu coloquei que eu fiz uma competição, que foi a Líderes de Estudar do Senac. Não, Líderes de Estudar não, tô confundindo. É Empreenda Senac, que eu fiz. Que eu fiz quando eu entrei na Cobase, até que eu tava participando da Senac junto, e aí eu fiz o Empreenda Senac, que eles gostam bastante dessas competições. Fiz eu não sei como chamar exatamente em inglês, que eles chamam de, tipo uma reunião que você faz, que você meio que finge ser ah, da ONU, e você tem que discutir sobre alguns assuntos, tipo, você tem que Tipo um debater fórum, e assim?
Isso, você tem que representar um país. Eu representei no que eu participei a Rússia, e você tem que defender, tipo, o seu país e um certo tema. E é alguma coisa também que eles é bem comum lá fora, tem alguns no Brasil, mas não é tão comum. A maioria são online e são muito legais de participar, e a maioria também é de graça. Então, tipo, é muito bom de participar, quem quiser ver. Se for pesquisar, tipo, pesquisa Moon, que é M-U-N, que você já vai ver algumas coisas sobre esse assunto. E é muito bom para você de fazer, que também chama bastante atenção. E eu também fiz cursos online de autoconhecimento, de crescimento e cursos sobre assuntos que eu gostava também, e também subcursos da matéria que eu tinha escolhido inicialmente, para eles verem que eu já estou estudando nessa área, sabe? Olha que legal, você já estava se dedicando ao tema que agora você vai querer se aperfeiçoar ainda mais. E como é que é a escolha das universidades nos Estados Unidos? Como é que você fez essa busca, né, para saber aonde você queria estudar? Bom, lá tem que ver muito online, né? Tem que sair pesquisando. E a principal escolha, tipo, a principal dica que eu digo na hora de escolher é você ver as faculdades que elas dão bolsa, as faculdades que dão mais bolsa, que tem faculdades que vai querer só gente rica, então, tipo, tem que descartar já. E as faculdades que dão bolsa e faculdades que também trazem muitos alunos internacionais para elas. E também alunos brasileiros. Tem algumas faculdades que têm bastante aluno brasileiro. Então, tipo, você tem como você ver isso, já ir pesquisando e ver se elas dão boas notas, tipo, se elas dão boas bolsas e também ver o que que elas exigem. Tipo, elas exigem que você tire no máximo tanta pontuação na SAT, por exemplo. E se você vê que você não foi tão bem ou que você, tipo, não acha que vai ir tão bem, tem algumas que exigem um nível menor no SAT. Então você tem que ir olhando cada detalhe das faculdades. E tem bastante site também que vai ajudar a dar essa filtrada. Conta pra gente o que que você escolheu, o que que você vai estudar, como é que foi essa sua escolha? Porque, na verdade, você passou em 7, né? Bom, eu tinha escolhido inicialmente fazer engenharia civil, até justamente por conta do exemplo do meu pai e de gostar de matemática. Eu juntei as duas coisas, eu estava o tempo todo reunida por obra, essas coisas, então falei, vou tentar fazer, né, engenharia civil. Mas eu passei, todas as faculdades que eu passei como engenharia civil, mas a faculdade que eu escolhi, eu não vou conseguir fazer engenharia civil, porque eu passei em um programa específico que eles possibilitam de eu fazer 5 matérias, e eu tinha que escolher entre elas, e eu fiquei entre History of Ideas, que é tipo filosofia, e Institutions and Policy, que é tipo política e relacionamento internacional, relações internacionais e economia. Então, tipo, tem tudo meio que misturado, assim. E daí eu, tipo, só fui porque eu gostei muito do programa e, tipo, eu gostei muito de, tipo, da experiência que eles me passaram quando a gente fez a entrevista de como seria o programa. E aí eu decidi, tipo, deixar de lado a engenharia civil que eu já tinha me preparado para começar nessa matéria totalmente diferente, né? O desafio vai ser ainda maior, é isso? Sim, mudar totalmente os meus planos que eu tinha feito inicialmente para fazer uma dessas matérias aí no programa. E para a gente fechar, queria que você passasse para a gente, né, que lição que você pode deixar, né? Você passou por todo esse processo, essa sua determinação, o que que você pode deixar de mensagem para quem está aqui com a gente? Bom, a primeira coisa é que dedicação e esforço vai valer a pena, pode demorar, mas se a gente dá o nosso melhor, a gente pode alcançar coisas incríveis. E às vezes, mesmo não tendo tanto apoio quanto eu tive, você pode achar esse apoio online também de pessoas que estão passando pelo mesmo processo. Dá para você também se encontrar nesse mundo e ir em frente. E uma coisa que foi uma principal lição para mim, que independente de eu ter dado certo ou não, todo esse processo de tentar entrar numa faculdade nos Estados Unidos muda muito a gente, nos dá muita oportunidade. Você tem que se conhecer muito, você tem que fazer muita coisa, então você cresce muito durante esse processo de entrar numa faculdade. Então, independente se você tentar e você não passar, ainda assim vai valer muito a pena você já ter tentado, porque você já vai abrir um leque de oportunidades para você começar na sua vida. Legal, Natália. Olha, quero parabenizar demais a sua trajetória de novo. Estou muito feliz de você estar com a gente aqui no Educa no Ar. Muito obrigada. Legal, tchau, tchau. Tchau. Esse foi o nosso Educa no Ar, nosso primeiro episódio. O nosso propósito aqui é realmente promover a educação, então se fez sentido e se faz sentido para você receber mais conteúdos ligados a esse universo da educação,
inscreva-se aqui no nosso canal, ative o sininho, compartilhe, curta esse vídeo e também deixe o seu comentário com sugestões de temas que nós podemos trabalhar aqui no canal, de entrevistados que podemos chamar aqui para o bate-papo. Vai ser um prazer continuar conectado com você nessa grande comunidade que é o Educa no Ar. E claro, até o nosso próximo encontro.